Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal nesse domingo de ressaca. Não é ressaca do jogo, não é ressaca mesmo, porque ontem, casamento da minha irmã, e eu enchi o tampo, aí você acorda daquele jeito, né? Bom, vamos falar de Vasco, atualizar o Campeonato Brasileiro, 32ª rodada está em curso, muita coisa para a gente trocar uma ideia nesse vídeo. Antes só vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Falar da minha parceira, o XBet é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Eu tô rindo porque quem foi na minha dica se deu bem. Eu dei 2 bilhetes aqui ontem, que eram 2 bingo, e a gente bateu um bingo, né? Os dois, eu botei 50 para arrastar 400. Esse não bateu por causa do Arsenal lá, que não saiu 2 gols. Quase saiu, mas esse não bateu. E no outro eu botei 200 para arrastar 380, quase 400 reais, 383 reais. E esse bateu. Esse a gente foi lá e buscou. Então eu consegui aí ganhar uma graninha ontem com o meu segundo bingo. Quem foi, se deu bem. Hoje eu fiz uma outra apostinha, coloquei 50 também, né, que é no jogo para arrastar 127. É no jogo do Real Madrid contra o Raio Vallecano. Coloquei que vai dar Real Madrid, Curitiba e Goiás, jogo do desespero aí, ou dos desesperados. Coloquei que vai sair mais de um gol no jogo. Roma e Lecce, na Itália, eu coloquei dupla chance Roma, que é um time que perde muito pouco jogando em casa. E para finalizar, Fortaleza e Urubu. Eu achei uma odd legal no gol do Urubu. Um gol no Urubu na partida, a gente bate esse bilhete, que deu uma odd de 2,54, coloquei 50 conto para voltar 127. Quer tentar também? Tá aqui, ó, link no primeiro comentário, clicou, vai abrir a janelinha, aí você vai me dar uma força só fazendo o cadastro. Coloca o código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Cara, não sei se eu começo aqui falando da ironia do Fluminense ou se eu começo falando de Campeonato Brasileiro. Bom, eu vou começar com, né, o Fluminense foi campeão da Libertadores ontem. E ele foi às redes sociais ironizar o Vasco, por causa de uma publicação que o Vasco fez em 2016. Veja bem, os caras estão há 7 anos esperando para dar uma resposta para o Vasco. E enfim, a resposta veio com o título ontem em cima do Boca Júnior. Boca Júnior, que eu acho que não merecia estar nem nessa final da Copa Libertadores, né? Um time muito fraco, né? Que conseguiu se classificar com vários empates e vitórias por pênalti. Então alguns times deram mole e ficaram pelo caminho. O Boca Juniors chegou, o Fluminense acabou sendo campeão jogando no Maracanã. Aí tem uma publicação do Vasco de 2016 com relação ao Fluminense não ter Libertadores, que ela diz o seguinte, abre aspas para a publicação do Vasco: desculpa, Fluminense, esquecemos de informar, esta é a Taça Libertadores da América, fecha aspas, para a publicação do Vasco de 2016. Aí os caras foram campeões, buscaram essa publicação e escreveram: sim, mano, tipo assim, eu sei o que é Libertadores agora. E eu acho que isso é legal, cara. A gente tem que abrir, a gente tá sendo humilhado pelo Fluminense. Cara, futebol é isso. Quantas vezes a gente zoou o Fluminense, o Botafogo, o Flamengo com a história de vice, né? Que também veio pro Vasco, do Cheirinho. Vice era o Vasco, né? Cheirinho, o Flamengo. Futebol, a graça do futebol é essa zoação, né? O que me pega aí é que eu, tipo assim, vejo muita hipocrisia. O que me pega é você ver influenciadores, né? Quem tem canal no YouTube, que defendeu o apequenamento do Vasco, que defendeu ou deu aval para a gestão do Jorge Salgado, né, que foi em um golpe, né, que não só defendeu a venda do Vasco para esse grupo cheio de problemas, que a gente sabe que é uma incógnita, um ponto de interrogação, com um cara que respondeu criminalmente, foi preso, responde por um monte de coisa nos Estados Unidos, a empresa, e que saiu no New York Times, saiu no jornal britânico, falando que não se sabe da origem do dinheiro, o que é a 777, um monte de problemas. Não só defendeu, como trabalhou para que isso acontecesse, né, como solução milionária. Rebolou, jogou dinheiro pro alto, botou tumbante de shake, disse que a gente estava rico, que o Vasco ia ser do caramba agora, que acabou a politicagem.
O que me pega é ver esses caras agora usando o título do Fluminense para fazer vídeo de desabafo. Eu não aguento mais, olha a situação que a gente tá, o Vasco caindo mais uma vez enquanto o Fluminense comemora título de Libertadores. Esse omisso que fez propaganda para o Vasco estar nas mãos da 777 e que também é tão responsável quanto o Salgado da gente estar nessa situação. Aí o cara me abre o vídeo para ficar choramingando que o Vasco está nessa situação, botando culpa em herança maldita, em presidentes que passaram, como se a SAF e a 777 não tivesse culpa de absolutamente nada, né? Isso é que me pega. Isso aí me pega demais. Demais. Porque o cara que não defendeu essa porra, abriu um vídeo indignado, abriu um vídeo para fazer um desabafo, para falar que aí ó, o Fluminense associativo, cheio de dívida, levantando uma Libertadores com o time do caramba, e a gente na merda com essa porra dessa SAF que inventaram pra gente, com essa empresa maldita, desses políticos canalha. Esse eu entendo. Esse eu entendo. Agora, o cara que defendeu, que trabalhou pra gente estar nessa situação, ficar fazendo vídeo de lamentação como se não fizesse parte dessa patifaria, esse daí não passa não, filho. Esse aí só engana trouxa. Só engana os bobos que não conseguem ver o que essas pessoas fizeram. Inclusive jornalistas. Tá? Então é isso, me deixa doente essa hipocrisia, essa falta de caráter, de vergonha na cara. Porque se eu defendi uma porra dessa, eu abri o vídeo e falava, olha, eu tô aqui indignado com o Fluminense campeão da Libertadores e puto, porque eu fui um babaca, um otário de ter acreditado no Jorge Salgado e no Carlos Osório. E que essa empresa ia fazer do Vasco um time do caralho. Então eu tô revoltado com o que eu fiz também. Mas não, eles fazem de conta que não fizeram absolutamente nada. Isso aqui me enoja no Vasco. Me enoja demais. Mas vamos lá, vamos tentar seguir. O Alexandre Campelo, o ex-presidente do Vasco, foi às redes sociais, do Twitter, dar uma alfinetada na gestão do Jorge Salgado, né? Dá um tapa na cara da gestão Salgado, e ele diz o seguinte, tá lá publicado, né? Abre aspas, tão bom que não cabe na medíocre e míope planilha roxa e amarela, eles acham que sabem de futebol. Está no Twitter e é uma frase referente ao Germancano, que foi campeão da Libertadores com o Fluminense e um jogador muito importante para esse título. Um dos maiores ou melhores atacantes do Brasil nos últimos anos, que foi doado pela gestão Salgado com o aval de certos jornalistas que dizia que o Germancano era pior que o Pedro Raul, foi doado para o Fluminense. Essa é a realidade. Ah, você pode ter ali suas queixas com relação ao Campelo, não ganhou nada, veio uma live no meu canal e eu falei, no futebol não conseguiu absolutamente nada, nem ganhar um clássico, né? A gente pode ter sim as nossas queixas, mas o que ele tá falando tem razão. Doaram o Germancano para o Fluminense com argumentos que a gente não tinha dinheiro para pagar o salário do Germancano. Então tá aí, né, a publicação do Campelo sobre a gestão patética do Jorge Salgado. Vamos falar de futebol agora. Amanhã o Vasco encara o Botafogo, vai ter transmissão da Premier, quem vai narrar é o Jader Rocha, comentários do lateral Ramon, que é lateral do Vasco, né? E além do Ramon, tem o PC Vasconcelos. Esses são os dois comentaristas no jogo de amanhã no Premier. O Vasco que vai com o mesmo time que jogou contra o Cuiabá, mesmo não, vai ter uma alteração. Sai o Sebastião e volta o Verrete para o time titular. Me agrada porque o Ramon Dias voltou a jogar numa formação que deu certo. Não é a formação que eu amo, que é o 4-3-3, mas é uma formação que deu certo. Você não mexe no time que tá ganhando. Então ele mantém, no meio, primeiro, Léo Jardim, o Paulo Henrique, que jogou bem, lateral, a zaga sem o Léo Pelé, que tá o Medel, o Michael e o Piton de lateral esquerdo, que o Vasco não pagou sequer um centavo para o Corinthians, dica de passagem, né? E no meio de campo aquele trio, que Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, não vai inventar o Paê no meio de campo.
E no ataque, o trio também, que pode ser o Peck, o Eric Marcos, 2 jogadores de velocidade, com o atacante Pablo Verratti. Tá aí a provável escalação do Vasco para encarar o Botafogo, que vem pressionado, mas muito pressionado amanhã, porque o Palmeiras venceu. O Palmeiras venceu por 1-0 o Atlético, acho que foi o Atlético Paranaense. Deixa eu ver, até anotei aqui. Deixa eu ver minha cola. O Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e o Palmeiras tem os mesmos 59 pontos do Botafogo. Só que o Palmeiras tem... o Botafogo tem 2 jogos a menos. Joga contra o Vasco e tem um jogo que eu acho que contra o Fortaleza. Quem pode chegar no Botafogo, que também tem 2 jogos a menos, é o Bragantino, tem 55. Se o Bragantino vence hoje, vai a 58, tem um jogo a menos também, né? Então o Bragantino pode passar o Botafogo se o Botafogo perder para o Vasco. Então o campeonato embolou. Você tem o Botafogo primeiro com 59, Palmeiras segundo 59, Grêmio terceiro 56, Bragantino quarto com 2 jogos a menos, joga hoje contra o Corinthians 55. E na parte de baixo, o Bahia perdeu ontem para o Grêmio por 1-0, que é o resultado que nos interessa. Hoje tem Cruzeiro e Internacional, Coritiba e Goiás, e amanhã tem Vasco, Botafogo, Santos e Cruzeiro. Santos e Cuiabá. Tá aqui, ó, vou colocar de 14º a 18º. O Bahia ficou em 37, o Santos 37, Cruzeiro 37, Vasco 34, Goiás 23. Se o Vasco ganhar do Botafogo, vai aos mesmos 37 do Bahia. Então entra na briga, volta a briga para não cair para a segunda divisão. Tá aí, né, a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada, com jogos que acontecem hoje, jogos que acontecem amanhã. O que nos resta é torcer para o Vasco vencer. Dois recados aqui no final desse vídeo. O primeiro é meus parabéns para o Figueiredo e para o Miranda, que foram campeões com uma seleção lá no Pan-Americano no Chile. Inclusive, nos pênaltis, eles bateram a seleção chilena e parece que o Figueiredo errou um pênalti, mas foram campeões, são medalhistas do Pan-Americano. Parabéns para os moleques da base. Desejo, a gente às vezes critica, fala que não serve pro time, mas eu desejo aí para eles, como cidadãos, pais de família, ou filho, enfim, que tenham uma boa sorte, uma carreira aí bem bacana, que não se percam pelo caminho. Então, parabéns pela medalha de ouro para o Figueiredo e para o Miranda, que sim, representam sim o Vasco da Gama, são crias da base do Vasco da Gama. E sobre o basquete do Vasco, eu falei que voltou, falei na estreia que a gente perdeu para o Minas, um dos candidatos a título do NBB, e depois disso, são 4 jogos, 4 vitórias do Vasco, ganhou do Pato Basquete, ganhou do União Corinthians, ganhou do Caxias do Sul e ganhou ontem do Botafogo, jogando na casa do adversário por 79-62, 4 vitórias do embalado Vasco no basquete. Pra galera que curte basquete, meu filho gosta, tá aí então o Vasco de volta na elite do basquete. Eu só fiquei puto que disse que o Jorge Salgado ontem, o Fluminense campeão, foi às redes sociais dar parabéns para o basquete. Alguém tem que tirar esse cara do Vasco, né? Chega, tá bom, já fez o desastre que tinha que ser feito, agora some, né? Agora vá pra casa do caralho, vá pra puta que te pariu, vá pro meio dos infernos e deixa o Vasco, né? De preferência com alguém que entra pra ver o que vocês fizeram aí dentro. O que tem amarrado nesse contrato? O que tem de verdade nessa SAF do Vasco? Tá entrando dinheiro? Estão tirando dinheiro do Vasco? O que fizeram com os recebíveis do Vasco que não teve bloqueio judicial? Muita coisa tem que ser passada a limpo e essa é uma semana decisiva para o Vasco porque tem eleições. O cara que vota na permanência desses caras da Sempre Vasco e da Mais Vasco, tá aí até o Campelo falando, né, que é os roxos e amarelos, que é uma coisa só, o cara não tem amor, não tem, de fato, uma vontade de tirar o Vasco dessa situação medíocre em que a gente se meteu, tá? Curte o vídeo, se inscreve, compartilha, um domingo abençoado, fique com Deus e saudações vascaínas.